Vamos embora começar o Vera e Você de hoje com um tema muito bacana, que assim como para você, para mim, a primeira vez, falei, nossa, nem sabia que existia isso, né? Você sabe o que é biblioterapia? A hora que me falaram disso, falei, será que eu estudo a Bíblia? Né? Mas não é. E quem vai explicar para a gente direitinho o que é a biblioterapia é o psicólogo e grande Marcelo Filipek. Marcelo, obrigado por vir compartilhar aí conosco um tema tão importante. Imagina, eu que agradeço, Vera. Pois é, biblioterapia. Você acabou de ouvir eu falar que eu achei que era estudo da Bíblia, né? Então, agora, eu já sei porque eu fui pesquisar, mas todo mundo que está nos assistindo, explica para a gente direitinho do que se trata e como é que funciona a biblioterapia. A biblioterapia, Vera, não é exatamente uma técnica muito nova, né? É que ela é pouco conhecida, mas, na verdade, existem relatos dela já desde 1940, sendo usada em clínicas. Nada mais do que a orientação à leitura de determinados livros. Por isso, normalmente, o profissional que usa a técnica tem que ser um profissional, obviamente, qualificado em comportamento humano, obviamente, qualificado em hábitos de leitura, né, e que consiga precisamente escolher um título específico para o problema que está sendo tratado. Daquela pessoa. Exatamente. Não existe um manual de instrução, né? Não. Cada um é... Marcelo, a gente sabe do grande problema que nós temos no Brasil com a falta de incentivo à leitura e sem se dar a importância que já se deu, né? Eu, quando estava no ginásio, no grupo, a gente era voltado a isso, independente de internet, porque tem muita leitura boa na internet também, não é verdade? Sim. Mas, infelizmente, o que aconteceu com a educação no Brasil, a começar da formação dos professores, e aí reflete nas próximas gerações de alunos, a leitura definitivamente passou a ser um problema e ele vem sendo encarado como seriedade por alguns setores para resgatar esse hábito tão importante. Sim. E eu não sabia que este hábito, que é bom para ajuda na matemática, ajuda no raciocínio, a leitura, ela é muito mais ampla do que saber ler e escrever, não é verdade? A leitura é um dos meios mais eficazes, obviamente, se não o mais eficaz, de domínio da língua-mãe. E dominar a linguagem é uma forma absolutamente eficiente da gente ter qualidade de vida. Vou dar um exemplo muito simples. Pela leitura, o treino da interpretação de texto. E aí você tem uma comunicação muito mais eficiente. Com uma comunicação muito mais eficiente, a qualidade de vida é obviamente boa, né? Tende a cada vez melhorar mais. E até para resolver um problema de matemática, Sim. Se você não souber ler o enunciado lá, né, da questão, você não vai nunca conseguir resolver o problema. Que é a interpretação, fruto que é a direto de interpretação. E este mesmo raciocínio se aplica à biblioterapia. Sim. Você entende a alma da pessoa, o problema da pessoa. Sim. Porque vamos considerar o seguinte, a biblioterapia é um meio de aquisição de conhecimento. O meio é o livro. Então, vamos entender uma psicopatologia como a própria depressão. Pegando ela como exemplo, uma das razões da depressão é uma rigidez de pensamento. Então, a pessoa fica rígida em determinadas ideias que ela alimenta ao longo do tempo. A biblioterapia viria exatamente para trazer novas ideias via discussão do livro e aí ela reformular uma série de conceitos internos que ela tem que estão levando à depressão. Então, é nesse sentido que ela funciona. Tanto quanto ela proporciona uma certa catarse para o paciente. Então, a sensação de alívio... Como é que funcionaria essa catarse? Isso que eu ia identificação. Então, é como se ele o famoso desabafar. Então, ele tira de dentro dele, ele expurga de dentro dele determinados sentimentos, até para a própria identificação, autoidentificação que ele faz com aquele conteúdo que ele está lendo. Vamos transformar isso aqui para ver assim, um entendimento maior da importância disso? Para um paciente que te procura
jovem que está com problemas um problema muito comum, que é aquele de dispersão. Tá, né? déficit de atenção. Déficit de atenção, isso, era a palavra que eu estava procurando. Para alguém que tem um déficit de atenção, de que forma a leitura pode ajudar? Perfeita pergunta. Concentração. Né? A leitura ela exige esse treino de concentração, senão o sujeito se perde, e aí perde todo o sentido do que está lendo. E como é que você motiva a pessoa a isso? Porque se o cara tem um déficit de atenção, ele já deve ter problemas Sim. na escola e tudo mais, né? E os professores não conseguem captar a atenção dele para o ensino normal. Como é que você faz essa captura? A tendência, Vera, é a gente fazer uma espécie de análise de qual que é a habilidade prévia do paciente na leitura. É como se fosse, em pesquisa, é chamado de linha de base. Então, a gente determina qual vai ser o ponto de partida, e esse ponto de partida tem relação direta com a habilidade de leitura naquele momento do paciente. Daquela pessoa. Exato. E se aí, ele é mais visual, se ele é mais auditivo. a própria gramática que é usada, tudo isso. E aí a gente define a primeira leitura a Não partir adianta daí. você dar um Garcia Lopes para alguém que tem deficiência de atenção, né? Não adianta. Você nunca vai conseguir fazer ele prender a gostar. atenção dele, gostar. E, na verdade, muito importante o que você está falando, porque a gente errar Garcia nessa... Marques. Vamos dizer, na escolha precisa, a gente pode ter o efeito contrário. E aí ele fica mais distante ainda do hábito de leitura. Então é fundamental que a gente tenha a habilidade de definir esse título inicial, porque a partir daí a gente consegue também, obviamente, definir os próximos títulos nesse livro. Nesse caso, se eu estou entendendo bem, a indicação pode até vir a ser um gibi, uma negócio de quadrinha, ou revista em quadrinho que chama hoje, né? Não se fala mais gibi. Para início, sim. De repente, até isso pode ser um caminho. Claro, exato. Para que ele realmente se identifique, para que ele encontre nessa leitura algo familiar a ele a princípio. Lógico, sempre considerando, como eu acabei de dizer, que a leitura tem o principal papel de expandir o universo psicológico, intelectual do indivíduo. Mas, a princípio, algo que ele realmente se identifique, que ele se familiarize. Tenha um interesse, né? Tem um interesse. Para uma pessoa com depressão, claro que existem N níveis de depressão. O que eu conheço é que a pessoa com depressão, ela perde realmente... Perde a vontade. A vontade, até de tomar banho, de levantar da cama, que dirá de ler. De ler. É o mesmo caso? É o mesmo caso. Então, aí cabe a sensibilidade do profissional que está trabalhando escolher algo que seja bastante acessível à pessoa naquele momento dela. Tá. Essa, então, seria, como, aliás, em todas as especialidades, o segredo está no bom diagnóstico. Perfeitamente. Muito bom. Ô, Marcelo, e me diga uma coisa, essa biblioterapia você aplica há quanto tempo? Na verdade, eu aplico ela não tanto regularmente, mas já faz alguns anos já que a gente discute alguns livros, alguns materiais. É isso que eu ia perguntar. Então, você acopla a Isso. biblioterapia a outras técnicas de terapia? Exatamente, é uma técnica a mais. Ela não é uma técnica a ser utilizada sozinha? Pode até ser, Vera, mas no meu caso, como profissional da área de saúde mental, é uma técnica, uma ferramenta a mais que eu utilizo. Tá. E uma outra coisa que eu fiquei curiosa sobre esse tema, você falou que é muito antiga. Por que é tão pouco conhecida no Brasil? Muito possivelmente, uma das razões é o hábito de leitura que é deficitário, né? Ah, deve começar daí, né? Exatamente. E você, como psicólogo, você consegue um melhor resultado através da biblioterapia na faixa etária infantil, digamos, depois de alfabetizado, né? No adolescente, no adulto. Em que faixa etária você tem um melhor resultado? Isso é variável de pessoa para pessoa, mas em geral é muito bacana para adolescentes. Né? Porque imagina o seguinte, normalmente os adolescentes, eles têm uma certa resistência até o próprio tratamento, às vezes, psicoterapêutico, né?
Então, a biblioterapia servia, inclusive, para, desculpa a expressão, um quebra-gelo, inclusive. Então, para ele, cabe muito bem. Quer dizer, ainda mais com essa juventude tão sem norte, sem norte, que nós estamos infelizmente vendo, porque o problema está vindo do convívio familiar, dos bancos das escolas, né? E a biblioterapia, ela permite um detalhe importantíssimo também. Você usou a expressão sem norte. Quanto mais materiais de conteúdo rico, né, a gente proporcionar, maior envolvimento com cultura, mais amplo vai ficando o espectro mental do adolescente. E aí, através disso, você consegue conduzir de uma forma legal. Quer dizer, então, agora um conselho, né, para quem ainda tem filhos pequenos, que ainda não estão na fase nem de alfabetização, que dirá de leitura, aquela coisa de já colocar no berço livrinhos de pano para desenvolver, isso é importantíssimo. Fundamental. Os pais lerem, né, programar um horário que os pais possam ler para os filhos e conversar com os filhos um pouco antes de dormir, enfim, ajuda muito. Que coisa, né, Marcelo? A gente vê tanto isso em filme. E a gente pouco reproduz, né? E a gente, à nossa volta, a gente, pelo menos que eu conheça, talvez você conheça mais do que eu, são tão poucos os pais que têm essa paciência, essa dedicação. Acho que porque eles ainda não entendem a importância que isso vai ter no futuro. A dimensão de consequência. A dimensão. Né? E é uma coisa mesmo que está se perdendo com o tempo, é danoso a qualidade de vida. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu adorava ler uns livrinhos que tinham na época de uma detetive muito danada, sabe? E eu gostava tanto, e meu pai ficava bravo comigo, porque eu sentava para almoçar e punha no colo assim o livro, que tinha mesa, né? Aí, se ninguém estivesse olhando, eu ficava lendo aqui de baixo, levava cada bronca do meu pai. Porque para tudo tem hora, claro. Nem o 8, nem o 80, né? Exatamente. Mas a verdade é que eu via minha mãe e meu pai lerem muito. E ao eles estarem lendo, eu também fui fazendo isso. O exemplo, né? O exemplo, na verdade, existe aquele dito popular que diz que palavras puxam, exemplos arrastam. E isso é bem verdade, isso. Né? O modelo principal de uma criança. E como é que está a biblioterapia em termos de Brasil? Ela é muito utilizada? Vocês têm uma sociedade que trabalha em função dessa técnica? Na verdade, essa técnica está se expandindo cada vez mais, né? Organizações quanto a isso estão se desenvolvendo. Então, é uma questão de persistência, é uma questão de insistência, de divulgação de resultados. Eu acho que esses são requisitos que a gente precisa cumprir para ela ficar cada vez mais comum, cada vez mais habitual na rotina terapêutica. Não só para romper essa questão do bloqueio psicológico que o paciente tenha, mas porque é mais uma forma de incentivar a leitura nas várias etapas da vida. Não tenha dúvidas, porque auxiliaria, por exemplo, eu falei do caso do adolescente, ajudaria muito nos estudos dele. Então, uma coisa vai puxando a outra bem positivamente, é um círculo virtuoso.